eu sou a Vitória, eu tô fazendo a segunda parte da retomada de ciência da natureza e eu vou começar falando sobre a diferença de densidade e concentração e dar alguns exemplos também. Quando falamos de densidade, estamos falando de quanto mede o peso por volume de alguma coisa. Por exemplo, uma xícara de café comparada a uma xícara de água vai ser mais pesada, porque tem mais ingredientes do que a água, certo? Certo. Então, é basicamente sobre isso. É quanto mede esse produto. Quanto que mede, tipo assim, esse negócio aqui que eu tenho de Yakult. Isso aqui, comparado a isso aqui, vai ser menos pesado. Porque aqui tem mais ingrediente e mais produto. Quando falamos sobre concentração, estamos falando de quanto mede o peso de um ingrediente por volume. Por exemplo, se você usa muito café para 1 litro de água, vai ficar forte o seu café. Agora, se você usa pouco café para 1 litro de água, ele vai ficar fraco. Então, estamos falando de quanto pó de café você usou para o seu café, entendeu? Tipo, quantos ingredientes você colocou em certo produto. Então, a diferença é que um está falando sobre o peso total do negócio e o outro está falando de quantidade, basicamente. Eu vou falar agora sobre a decomposição de resíduos plásticos e por que as bactérias e fungos ajudariam nesse processo de decomposição natural. Resíduos plásticos, eles têm um longo tempo de duração, demorando até centenas ou milhões de anos para decomporem naturalmente. Isso deve à sua estrutura química complexa e à resistência à ação dos decompositores comuns. As bactérias e fungos comem o plástico num processo natural chamado biodegradação. Eles usam enzimas para quebrar os plásticos grandes e transformando eles em pedacinhos pequenos. E depois transformam essa alimentação deles em gás carbônico, água ou até mesmo em outro deles, de reprodução, basicamente. E o plástico é feito de carbono. Quando as bactérias e fungos o comem, esse carbono que está preso dentro do plástico volta para a natureza, assim ajudando a reciclar o carbono que estava parado no plástico, devolvendo para o ciclo natural da Terra. Agora eu vou explicar a diferença de reflexão, refração e difração e dar alguns exemplos sobre. Reflexão, embora tenha um outro sinônimo no português e tal, quando falamos sobre física, se trata quando a luz bate em uma superfície e volta. Por exemplo, um espelho, que a gente normalmente usa e tal, no dia a dia para poder se ver e para se arrumar e tal, é um efeito de reflexão, onde ele bate a luz na superfície, permitindo que você veja a sua própria imagem. Refração é quando a luz entorta ou muda de direção ao passar de um meio para o outro, pois a velocidade da luz muda em diferentes matérias. Então, por exemplo, você pega um lápis e passa ele por uma superfície de água. Normalmente ele vai parecer com que ele está quebrado ou torto, igual está na imagem do slide. Difração é um fenômeno onde a luz contorna o obstáculo ou se espalha ao passar por pequenas aberturas. A luz se curva nas bordas desses objetos, por exemplo, o CD, DVD e tal, que ficam com aquelas luzes coloridas que ficam tortas e tal. É por isso que acontece. Basicamente é isso por hoje e obrigado pela atenção.